Na estreia do TV Guerra, o podcast da Faculdade de Guerra, você vai conhecer 2 Geraldos. O sobrenome é o mesmo, Arruda. Mas existe um Geraldo antes da formação acadêmica e um Geraldo depois. O filósofo alemão, fundador da filosofia crítica, Immanuel Kant, costumava dizer que o homem nada mais é do que a educação fez dele. Professor Geraldo, olá, o que a educação fez do senhor? A educação fez uma total transformação na minha vida. O que nós podemos falar de educação e de conhecimento é que realmente transforma e liberta. Todas as correntes, as amarras, as pedras no meio do percurso, elas se tornam, através do conhecimento, motivos ainda mais de você romper as barreiras que te travam, que te empurram para trás às vezes, né, que te jogam no chão. E o conhecimento, ele permite que você realmente se torne aquilo que você nasceu para ser, a melhor pessoa possível, todos os dias. Hoje, o professor Geraldo Arruda é docente aqui, né, da Faculdade de Guerra e é vice-presidente da OAB de Taguatinga, subseção de Taguatinga. Mas ele tem uma história saborosíssima, muito antes do terno completo, do colete, da gravata, do paletó que está pendurado na cadeira. Aquela história do Geraldo batalhador. E uma história que a gente conversou, que me deixou, que me apeteceu, digamos assim, é a da linha 355. Conta essa história pra gente, que era o Geraldo que pegava um ônibus com dinheiro contado para fazer a faculdade, né? De Taguatinga Sul para Taguatinga Norte, às vezes não tinha dinheiro nem para ir, tinha que ir a pé para depois voltar com o que sobrava, né? Exato. Como é que é essa história e como é que esse tipo de experiência visceral impulsionou a sua fome pelo saber? Primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração é que o que te move? Eu tinha sempre algo que me deixava muito em movimento de melhorar a minha vida, melhorar a minha condição, a condição da minha família, a condição principalmente dos meus pais. E no ano de 2010, meu pai veio a falecer. Então foi um momento muito difícil para toda a nossa família. Já vínhamos, né? Nós somos uma família realmente de baixa condição financeira. Uhum. E aquilo ali realmente deixou a nossa condição de família ainda pior, né? E aí eu lembro, né, como hoje, que a passagem era R$1,50. O circular de Taguatinga Sul a Norte era R$1,50. No 355. No 355. E aí eu consegui a bolsa para estudar lá na Faculdade de Projeção, né? Hoje Universidade de Projeção. E eu não podia reprovar. E eu também não podia faltar, eu não podia ficar de recuperação, porque minha mãe não tinha condição de pagar. Então, o que eu tinha que fazer? Estudar. A única obrigação que eu tinha era estudar. Uhum. E a passagem era R$1,50 de ida e R$1,50 de volta. E então, minha mãe pegava e, olha, tá aqui o dinheiro da passagem para você ir para a faculdade, para você voltar. Administre. Pronto. Era aquilo. E era por dia, que às vezes, né, não tinha como você ter o dinheiro da semana toda. Então, hoje era um dia de cada vez, para formar um dia de cada vez. Uhum. Então, quando meu pai faleceu, né, teve aquele período ali de pensão por morte, o INSS demora demais para poder conceder o benefício, então a gente ficou só com o salarinho da minha mãe. Foi uma tempestade. Foi uma tempestade. Então, assim, era a questão da manutenção da família ali, da casa e estudar. Então, eu não tinha condição de ter outro recurso a priori, né? A gente trabalhava ali informal, né? Então... E como é que é esse trabalho? Só para a gente entender as suas origens. Como é que você já fez? Aquilo que você puder dizer, evidentemente. Vamos lá. Assim, os trabalhos informais que eu já tive foi juntar latinha, ser panfleteiro, pasteleiro em feira, lá na feira na Vila Dimas. Tem uma feirinha até hoje, todo domingo, então trabalhei vários anos ali. Né? O primeiro salário lá, o primeiro pagamento por domingo, né, era R$11, saí de lá sendo gerente, ganhando 18. Foi então, promovido? Fui promovido, já não lavava mais o tacho, já estava valendo. Né? Porque antes disso tinha que lavar o tacho. Então, assim, foi períodos, né, que eu vim construindo o conhecimento e o trabalho que poderia me tirar da situação que a gente vivia. Uhum. Então, foram momentos em que eu vi o tamanho da necessidade de ser um formador de opiniões, um cara que estudava, um cara que tinha conhecimento, porque meus pais sempre falavam para mim, olha, dinheiro eu não tenho para te dar, mas o que eu posso exigir de você é que você estude. Era a sua única saída? A única saída.
Você tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. E o certo foi seguir o conhecimento. Foi seguir o conhecimento. Meu pai falava para mim o quê? Meu filho, não tenho condição financeira de te dar uma melhor roupa, uma melhor situação aqui. E eu também não estudei, mas eu sei que estudar vai ser melhor para você. Minha mãe até hoje, o tempo inteiro, continua estudando, continua crescendo, continua fazendo a sua parte, continua sendo aquilo que você nasceu para ser. E eu tenho uma origem realmente pobre, de pai e mãe de família nordestinos, né? Minha mãe do estado do Piauí, meu pai do estado do Ceará. Migrantes, vieram para Brasília e a gente vem de um contexto familiar pobre. Então eu vi que através do conhecimento, através da formação, era minha salvação. Eu vi a galera da minha época, jogava bola comigo, andava, fazia isso, a maioria ou estão presos ou estão mortos. E como é que você lida hoje? Porque você pegava, vamos lá, né? Um exemplo prático. Você pegava um tipo de Mercedes, que era o ônibus da 355. Hoje você tem a sua Mercedes ou o seu Mercedes como advogado bem-sucedido. E como é que você lida com essa situação? Como é que esse olhar para trás, você convive bem com a sua história? Porque tem gente que vence, né? E vai lutando e às vezes tem um problema em se relacionar ou até falar sobre o passado. Sim. O seu passado te envergonha ou te engrandece? Como é que você enxerga isso? Além de me engrandecer, me fortalece. E como é que ele te fortalece? Me fortalece sabendo que eu tenho que sempre pensar por que comecei. Eu já experimentei o amargo. Eu não vou voltar mais para o amargo. Você não quer mais o amargo? Não quero, não mereço. Não Porque aceito. você fez por merecer o doce. Exato. Então, se eu já sei que lá, da onde eu vim, nas minhas origens, era amargo, hoje eu tenho que continuar galgando sempre o melhor, sempre o mais doce. O prêmio da vida não é em ser bem-sucedido financeiramente. O prêmio da vida é você ser bem realizado pessoalmente. Você poder dormir em paz. Você poder deitar a sua cabeça no travesseiro e falar assim, cara, hoje eu fiz o melhor que eu posso. Hoje eu, com todas as dificuldades, tive todos os motivos para desistir. E eu não desisti. Eu não fracassei. Eu não vou falhar. E quando falhar, ter a capacidade de ser resiliente, e eu costumo dizer, né, que a resiliência forjou o meu sucesso, né? Então, você saber que você vai ser massacrado, você vai ser apertado, você vai ser derrubado. Caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. O maior fracassado é aquele que, depois que cai, não levanta mais. Esse daí, para mim, é o pior. Esse é o verdadeiro perdedor. Exato. Agora, a vergonha não está em perder. Não levantar, né? Exato. Às vezes a porrada vem grande demais. Não tem jeito, você vai cair. Vai cair. Geraldo, ou doutor Geraldo, o que você prefere? Geraldo. Você acha que a sua história, quer dizer, um self-made man, você se fez, é claro, se fez pela tua dedicação aos estudos, ela pode ser um farol para aquele estudante de periferia que sonha em crescer e que só tem dois caminhos. Ou o caminho errado, que são geralmente os mais fáceis e os mais sedutores, ou aquele caminho difícil da educação. Você se enxerga como um farol, por exemplo, para os seus alunos? Porque você é novo. Quantos anos você tem? 33. 33. Já é vice-presidente da OAB Subseção Taguatinga. Exato. Convive com, né, os nomes mais importantes da advocacia na capital da República. E há 10 anos estava pegando um ônibus, o 355, com dinheiro contado. Muito bem. Então, nós podemos dizer, num espaço de uma década, que você se fez, o self-made man. Você consegue ser um farol para os alunos nesse sentido? Ou seja, não só apenas dar aula, como aqui na Faculdade de Guerra, mas mostrar para eles, olha, se você estudar, você será. Com certeza. Porque eu falo muito em sala de aula, e desde o primeiro dia, eu falo bem assim, olha, o básico bem feito é perfeito. O extraordinário não é você fazer grandes coisas de uma única vez. É você galgar de pouquinho em pouquinho o ordinário, aquilo que é o básico. Você vai se tornar excelente. A excelência é hábito, Conrado. É hábito. É você fazer o que precisa ser feito todos os dias. E quando a gente está em sala de aula, principalmente sendo o mentor, um instrutor, ou melhor dizendo, que é a mais nobre das palavras, ser professor, é você de fato ser esse farol. Ser essa chama ardente que às vezes, diante de tanta dificuldade que hoje nosso povo vive, inclusive, já está ali, morrendo.
E aí vem um professor e fala assim, cara, o direito mudou minha vida. O direito fez isso comigo. O direito me permite fazer isso. Me permite viver isso. Será que é uma coisa de via de mão dupla? Você se vê nos alunos como se estivesse olhando para o seu passado e eles se veem em você como se estivessem vendo o futuro deles? Certeza. Tem uma magia nisso, né? Porque eu vivo falando, eu já estive aí. Eu sei o que é você conciliar trabalho, o estudo, pagar família, pagar conta. Então, quando você junta esse mix de obrigações, e a primeira coisa que vem na sua cabeça é desistir daquilo que mais te tira da zona de conforto, que é se formar. Imagina, tem um professor te testando, botando exercícios. Você seu dia já foi terrível. Você já foi massacrado pelo mundo durante o dia. Aí à noite você vai lá, aí o professor vai exigir de você. E falar, e falar, e falar. E às vezes, aquilo nem está entrando na cabeça do aluno. E o aluno, ele está vendo que aquilo ali, cara, o que eu estou fazendo? Por isso que nós, enquanto professores, e eu digo isso por mim, eu, enquanto professor, eu não estou ali só para dar aula de direito civil e de processo civil. Eu estou ali para entender que o processo civil, o direito civil pode transformar, junto com as outras demais disciplinas, obviamente, a vida daquele aluno. Então, tem aluno que chega em mim, professor, olha, eu não consegui te entregar tal tarefa por causa disso e disso e disso. Eu falei, não tem problema não, fica tranquilo, porque tem um negócio jurídico que se chama intempestividade. Aqui você está na academia do direito, mas lá fora, isso não vai ser aceito. Lá você vai ter prazo e data. Então, aqui você pode errar. E é errar comigo, porque eu vou te ensinar o caminho. Mas eu tenho que te treinar para a batalha lá fora. É lá que você vai mostrar para que tu veio. Então, assim, não desiste. Semana passada eu recebi mensagem de alguns alunos. Professor, eu estou para trancar o curso. Eu falei, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso porque eu também já pensei em trancar. Eu pensei também em desistir. Só que eu não poderia desistir. Eu não queria mais olhar para trás. Eu não queria primeiro vivenciar mais o que eu vivi lá atrás. Então isso me motivava. E aí eu falei para ele o quê? Lembra por que tu começou? Ele foi fazer a prova segunda-feira. Ele me deu um abraço e falou assim, professor, só estou aqui por causa daquilo lá que o senhor falou para mim. Lembra do porquê que eu comecei. Então esse talvez seja o papel do professor, além das emendas e dos planos de ensino. Exato. É o professor que inspira, que conquista e que entra em corações e mentes para poder resgatar ou não deixar aquele aluno que está ali próximo do amigo, não, eu vou pular ali mesmo porque eu não estou conseguindo fazer isso aqui. Exato. Hoje eu peguei uma prova que a aluna não tinha escrito quase nada das questões subjetivas. Eu falei para ela, senta aí, respira um pouquinho, leia o comando, parte da resposta do que você precisa escrever, eu já coloquei no comando da questão. Agora você precisa raciocinar um pouquinho. Respire e oxigena seu cérebro. Terminou de escrever. A trava que ela estava sentindo, o nervosismo, a ansiedade, estava impedindo ela de raciocinar. Só que eu não posso chegar aqui, é isso aqui? Me dá. Não. Se eu posso extrair mais daquela pessoa, daquele aluno, e mostrar para ele que ele é capaz, que ele consegue, que se ele se dedicar, vai dar certo, não tem como dar errado, ele vai entender que o jogo é esse. E ele não vai aceitar perder um jogo que ele tem a faca e o queijo na mão, porque nós estamos ensinando. Se ele tivesse sozinho, era uma coisa. Mas nós estamos aqui para pegar na mão e falar, olha, é por esse caminho. Eu tive alguns professores interessantes na minha história que me motivaram, que me fizeram caminhar e é onde eu estou hoje. Reflexo dos meus ex-professores. Te puxaram. Que me puxaram. Não deixaram você cair. Exatamente. Doutor Geraldo e professor Geraldo. Antes da gente encerrar, nós temos hoje o universo do direito, que é a expertise, que é a faculdade de direito, é o curso, né, é o carro-chefe aqui da faculdade de guerra. O aluno que hoje está entrando no direito, principalmente esse aluno que busca uma instituição onde ele consegue realmente, ainda que com muito esforço, arcar com os custos da mensalidade. Nós sabemos que a concorrência ela é selvagem e o número de formandos também é grande. Ainda assim, o aluno que busca a formação em direito hoje, ele pode-se dizer que o diploma descortina para ele várias raias de oportunidade nessa corrida pelo sucesso, não o sucesso financeiro, como você disse, apenas então somente isso, é lógico que todo mundo busca isso, mas o sucesso de realização, de mobilidade social, de ter uma vida profissionalmente decente, digna. O direito proporciona isso apesar da concorrência? O direito
Eu sou suspeito de falar. Mas o que eu digo do direito? O direito, ele é a esteira das esteiras. Aquele que é apenas bacharel em direito, ele já tem um leque de atuações e vantagens e possibilidades que não que os outros cursos não dê, mas o direito, ele é diferente. Ele te abre um portal de crescimento, de capacidade, que você pode ir para várias áreas profissionais e que são bem remuneradas. E hoje, com esse mundo digital, pós-pandemia, nós vemos o tanto que a atuação do direito se reinventou. Eu sou advogado à época de barriga no balcão. Advogado de folha física, de ter que numerar, de ter que perfurar, de ter que fazer carga de processo, levar isso, levar aquilo, botar no carrinho de feira, amarrava com aquela liguinha. Hoje a gente faz protocolos digitais. Até 23h59, o fórum abre até às 19h. Então, se você não protocolasse seus processos até às 19h, acabou. Hoje, por exemplo, se eu tiver um prazo para cumprir fatal hoje, eu tenho até às 23h59 para cumprir. A pandemia foi o quê? 2020, 2021 ali. Então, nós digamos aqui que há 5 anos atrás isso não era possível. E hoje já é. E hoje já é. Ou seja, é um mundo em constante evolução, assim como as profissões. Exato. E o direito, ele tem essa esteira, esse mar de possibilidade. É concursos, é assessorias, é consultoria, várias outras possibilidades, como a advocacia. E a advocacia, ela é riquíssima. Riquíssima. É inadmissível alguém falar que fez o curso de direito, que passou no exame de ordem e que não dá para viver da advocacia. Dá, e dá para viver bem da advocacia. Dá para viver bem, mas você tem que ser especialista. E gostar, sobretudo, daquilo. Exato. O direito do meu cliente se torna meu cliente, meu direito. Professor Geraldo, foi um prazer imenso estar aqui com o senhor. Geraldo, foi um prazer imenso. Professor Geraldo, foi imensamente prazeroso. E para você que acompanha o nosso primeiro TV Guerra, você soube aqui hoje onde uma linha 355 pode te levar. Ela pode partir de uma ponta sul até uma ponta norte e ficar nisso. Ou ela pode te levar para uma outra dimensão da vida. Uma dimensão de dignidade, de vitória pessoal e de certeza que o seu esforço valeu toda a pena.